Irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós hoje vamos dar continuidade à nossa escola bíblica. Esse trimestre, irmãos, nós estamos estudando sobre a igreja e o templo. Falei para o pastor Elias que eu precisaria de umas 2 horas para a ministração de hoje. Eu não sei como é que os irmãos conseguiram ministrar tanta coisa tão rápido na revista assim. Não sei se é porque eu sou um pouco prolixa às vezes, né? Mas hoje eu vou tentar ser sucinta no falar. Nós louvamos ao Senhor por mais um dia. A nova revista é essa, todos estão com a revista. Hoje é a 3ª aula que nós vamos ter. Aula passada nós vimos sobre as verdades proféticas do templo. Eu queria só que o irmão abrisse na página de número 12 da aula passada, só para nós termos um lembrete do que foi nos passado a aula passada. Página 12. Eu não vou ministrar a aula, só para eu poder introduzir a aula de hoje. A aula de hoje, meus amados, fala sobre entrando nos átrios do Senhor, tá certo? Aula passada, no página 12, 3º parágrafo, diz assim, olha, assim, todos encontraram? Página 12, 3º parágrafo. Assim, Deus habitou com Israel na presença visível do tabernáculo. No Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu achei linda e belíssima essa expressão, tabernaculou, né? E a partir daí, o nascimento de Jesus. Então, o tabernáculo, ele representa Jesus Cristo, irmãos. E nós vamos perceber. Coloca para mim a primeira, a do PowerPoint, a primeira, essa aí. Olhem só. O tabernáculo, nós entendemos também na aula passada que a lei, ela é o quê? Ela é uma sombra das coisas futuras. O Velho Testamento é uma sombra do Antigo Testamento. E nós vamos perceber que Deus, ele tem um formato pedagógico de nos ensinar. Ele explica o quê? Ele pega as coisas visíveis, palpáveis, para que nós sejamos capazes de compreender as questões invisíveis. Porque senão ficaria muito complicado, porque a mente humana, ela é muito limitada. Mas o que acontece? Ele usa o visível, algo que nós possamos ver. E hoje nós vamos ver, quando diz os átrios do Senhor, o que acontece? Átrio é isso aqui, tudo isso aqui fora. Essa parte externa. Quando a Bíblia diz, lá no Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Né? Entrai nos seus átrios com hinos de louvor. Que parte é essa do templo? Essa parte externa. Isso mesmo, essa partezinha aí. Essa é a parte que nós vamos estudar hoje. E essa parte, ela se compõe de 3 partes que nós vamos ver. Pastor Gedeon Júnior, não vou tocar nisso hoje, Pastor Gedeon Júnior falou muito bem sobre esses panos que ficavam em cima do tabernáculo. O primeiro era os 10 brancos, né, tal, aí o vermelho, o azul, e ele foi explicando isso muito bem na aula passada. Hoje nós vamos ver essa parte externa, que é um muro. Entendam uma coisa, onde o Senhor estabeleceu para ele habitar e se revelar, ficava no meio do arraial. Aula passada, nós vimos o quê? Ficavam 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 tribos aqui.
E a de Levi ficava aqui no meio. Recordaram da aula passada? A de Levi ficava aqui no meio. E aí nós vamos entender que o que acontece? Apesar do tabernáculo, da casa do Senhor, onde ele iria se manifestar, o próprio Cristo, está no meio do arraial, ele estava separado do arraial. A separação se dava por esses muros. Olhem só. A próxima foto, meu bem. E o que nós vamos estudar hoje é essa parte. Os muros, a porta de entrada, o altar e a pia de bronze que ficava estabelecido. Pode continuar. Isso aí está mostrando que tudo isso são os atos, a parte externa. Essa é toda a parte externa. Muito bem. Vamos iniciar aqui a nossa aula. Nós vemos que, o que acontece? Essa parte, esses muros. Eu disse que o tabernáculo estava no centro do arraial, mas estava separado do arraial. Isso é algo muito simbólico para a igreja do Senhor. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no meio do pecado, mas nós tentamos nos justificar, nos santificar. A justificação é por Cristo. A santificação, nós procuramos o quê? A cada dia. E o que nós vamos entender? Que a igreja, por ser sal, a igreja, a palavra do Senhor diz, a igreja é sal da terra e luz do mundo. O sal está aqui, mas o sal acaba se misturando no arraial. Por quê? Porque o sal tem que salgar. O sal, dentro do saleiro, qual é a função? A função do sal, ela se dá quando o sal, o quê? Se mistura aos alimentos. Nós, como igreja do Senhor, habitação e templo do Senhor, o que nós entendemos então? Nós vivemos neste mundo, estamos no meio do arraial. Vamos colocar nessa analogia, estamos no meio do arraial. Tem 3 tribos a norte, oeste, leste, sudeste, mas nós estamos separados. A função da igreja no mundo é essa. Ela está no meio, mas ela está separada e para fazer diferença. Não é que nós sejamos sectaristas. Sectarista é aquele que vai, se isola e fica lá. Nós não. Nós estamos aqui nesse mundo, vivemos aqui nesse mundo para salgar e para sermos o quê? Luz. É isso que a palavra do Senhor nos diz. E lá na sua revista, na nossa revista, diz assim, na página... Lição de hoje é a lição de número 3. Nós estamos estudando os átrios hoje, a parte externa do templo, do tabernáculo. Na leitura, página 19. Farás também o átrio do tabernáculo. Foi uma ordenança do Senhor. Página 19, Êxodo 27, 9. Farás também o átrio do tabernáculo, no lado que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento, e as suas colunas serão 20, as suas bases todas de bronze. Irmãos, ele vem falando 20, 20, 20, 20, 20. Isso é o quê? 60. Ao todo são 60 colunas. Isso aqui é o pano de linho fino. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que o povo se uniu para construir isso aqui. E para elaborar de maneira perfeita, da maneira como Deus falava, e era de maneira voluntária mesmo, o trabalho no templo e na casa do Senhor. E principalmente as mulheres cuidavam da confecção desses panos, que foram ordenados serem feitos para o tabernáculo. E aí esse linho aqui, ó,
que envolvia tudo. O branco significa o quê? A justiça de Deus, tá certo? A pureza que existia. O arraial estava ao redor. E algo interessante. E não que quem estivesse no arraial fosse impuro. Porque quando nós estudamos a Bíblia em Êxodo, a gente diz que a Bíblia diz que os impuros ficassem fora do arraial. Os impuros eram quem? Os leprosos, as mulheres quando estavam no seu período menstrual, né? As pessoas que cometessem os pecados, tal, elas eram impuras e elas ficavam o quê? Fora do arraial. Então, dentro do arraial do povo de Israel, era como se todos fossem o quê? Puros. Mas mesmo assim, estavam separados pelo muro que existia ao redor do tabernáculo. E aí nós vamos entender que ele continua falando, vai contando a metragem de cada um. Aí lá na página 20, abre a sua revista na página 20, ao lado direito da página, diz assim: esse linho fino era afixado a 60 colunas de madeira de acácia. Cada coluna dessa era de madeira de acácia. Por quê? A madeira de acácia, ela não apodrecia. Era uma madeira incorruptível, representava a figura de Cristo mesmo. E aí continua, em cujo topo havia coberturas de prata. Eu não sei se os irmãos recordam, mas a Bíblia, quando ela diz sobre os primogênitos, ali em Êxodo, os primogênitos eles deveriam ser entregues ao Senhor. Todo primogênito, de animais, dos filhos, né? As primícias eram entregues ao Senhor. E aí nós vamos entender que a prata, ela vai simbolizar, essa parte que vai fixar, ela vai simbolizar o quê? A maneira como era pago o resgate por algo que se queria de volta. E a palavra do Senhor diz assim, que nós não fomos comprados nem por prata e nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo. Quer dizer, é uma simbologia do que viria adiante. Por isso que tem essa parte, olha, de acácia, em cujo topo havia coberturas de prata da base e na base encaixes de bronze. Bronze, ele é um metal que ele é resistente a ouro, né? a fogo. Então ele era provado, porque os metais eles são provados quando eles passam pelo fogo. E aí, nesse caso aqui, o bronze, tem algumas traduções que dizem o cobre, mas o bronze é a mistura do cobre com outro, o zinco, alguma coisa assim, mas sempre o cobre está ali no meio, né? E aí acaba formando o bronze. Aí diz, todas as colunas eram sustentadas por cordas de pelos de cabras amarradas em cravos de bronze e fincados no chão pela metade. A sua medida era 45 metros, o templo, 45 metros, porque aí eu estou falando do anterior, meu bem, ainda. Essa era 45 metros, assim o tamanho, bem grande, tá certo? De comprimento e 22 metros de largura. É bem maior do que esse local aqui que nós estamos, irmãos. E 2,5 metros, aí está dizendo 4,5 metros de altura, mas a altura da cortina mesmo era 2,5 metros, tá bom? Não era 4,5 metros, eram 2,5 metros. Então nós vamos ver aí o significado que ele vem trazendo. Olha, o linho fino representa a justiça e a santidade de Deus. A acácia, que era o que era posto na madeira ali, na coluna, uma madeira incorruptível. A prata simboliza o resgate. O bronze, o julgamento do pecado, representa o sangue de Jesus. Os pelos de cabra, oferta pelo pecado. Cristo foi feito pecador por nós. As 60 colunas, ele diz aqui, representam a igreja, né, a coluna do templo de meu Deus, e a medida
dos templos. Agora, vamos agora lá na coluna para o pessoal ver. Isso, a coluna era dessa forma. Pode passar. Aí vem dizendo o que tinha, a acácia, tudo que nós explicamos. Pode continuar, meu bem. Aí mostrando onde é a coluna. A coluna ainda. Pode passar. Muito bem, paramos aqui. O que acontece? Nós vamos ver que apesar do tabernáculo ter muros, ele também tinha uma porta. Era a única forma de acesso ao tabernáculo era por essa porta. Se quisessem fazer alguma coisa errada e entrassem por outros locais, eram salteadores. Isso simboliza, essa porta simboliza Cristo. E essa porta, ela tinha, vamos lá, as cores da porta. Elas tinham cortinas que tinham 4 cores. A primeira cortina, ela era azul. A cortina eram 4 cores: azul, púrpura, carmesim e o linho fino. O que significa isso? A única porta de entrada até a presença do Senhor, porque nós estamos na primeira parte da presença do Senhor, nos átrios do templo. E engraçado que nos átrios, o que é tratado é a questão do pecado. Nessa parte de fora, nós vamos tratar a questão do pecado. É o alvo principal, porque existe uma purificação que nós vamos ver, né? O altar, como funcionava, a pia de bronze. Então, essa primeira parte era para se poder entrar no santo. E depois, no santo dos santos. E nessa primeira parte que nós estamos, a porta para a entrada dos átrios era Jesus. A porta para a entrada do céu é o quê? É Jesus. É o Evangelho. E na Bíblia nós temos quantos evangelhos? 4 evangelhos. Cada um trata Cristo na sua perspectiva. E aí é o que o autor muito bem nos trouxe. Por exemplo, o Evangelho de João, página 21, diz assim, olha. O Evangelho de João, ele narra Jesus como quem? Aquele que veio do céu. João 1 diz o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele traz o azul, ele fala sobre o céu, esse Cristo que é descido do céu, porque era uma das cores da cortina que tinha. A outra cor que nós tínhamos na cortina era o branco. O branco fala do Evangelho de Lucas, porque Lucas, no seu Evangelho, ele fala sobre o Cristo, o justo. Aquele que venceu, né, e tal. E aí, nós vamos ver no Evangelho de Lucas que era o santo, o perfeito. É dessa forma que Lucas trata. Nessa leitura bíblica que nós estamos tendo, nós estamos aprendendo em cada evangelho o tipo de Cristo que nos foi revelado. E aí nós vamos ver no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, nós vamos ver um Cristo que foi um sacrifício agradável e perfeito. Um Cristo que se entregou, o sangue que ele oferece, que é no Evangelho de Marcos que ele trata quem quer ser o maior, que seja o menor. Um Cristo que serve, né? Um Cristo que dá vida pelas suas ovelhas. E nós vamos perceber no Evangelho de Mateus, que é o roxo, que ele fala do roxo que é a púrpura, né? E aí o que acontece? Ele fala da realeza de Cristo. No entanto, quando ele começa a instrução, ele vem dizendo sobre a genealogia de Cristo, isso, rei Davi, e veio Jesus. Aí eles vêm tratando dessa forma. Essas 4 formas que nos são mostrados e apresentados de Jesus, vem falando sobre como nós podemos ter acesso à entrada no átrio. Eu não posso entrar no átrio de qualquer forma, porque é aquela questão,
entro no átrio e eu vou para o santo e para o santo dos santos de qualquer forma, não. A porta é Cristo. E tem uma frase que, durante toda a minha infância, lá em casa tem um prato que papai e mamãe ganharam quando fizeram bodas de prata, e ele diz escrito assim nele: só Jesus salva, né? E na porta de casa, assim que nós entrávamos, mamãe pôs um adesivo e tinha só Jesus salva na porta. Então é uma frase que ficou muito gravada na minha mente. E quando eu estava preparando essa lição, que eu vi a porta, veio essa frase na minha mente que diz: só Jesus salva. Não existe outra forma, não existe outro acesso, não existe outro meio para entrarmos no átrio, para atingirmos o santo e o santo dos santos, se não for por Jesus. A palavra do Senhor nos diz que não há outro mediador entre Deus e os homens pelo qual sejamos salvos. Só Jesus Cristo. E o evangelho é o quê? Arrependei-vos e crede no evangelho. A porta de entrada, ela nos traz isso, a compreensão de que necessário é que nos arrependamos para entrar nos átrios do Senhor. Porque nós, quando a gente vem para a igreja, a gente não vem de qualquer forma. A gente não entra no átrio do Senhor de qualquer forma. O salmista Davi, antes dele vir para a igreja, ele dizia: preparado está, Senhor, o meu coração. Então existe uma preparação. Desde os nossos lares, nós já nos preparamos o quê? Para adentrar nos átrios do Senhor. Porque quando nós adentramos nos átrios do Senhor, tem que ser como o Salmo 100 diz, com ações de graças e hinos de louvor. Né? O nosso coração já vem de forma diferenciada para a casa do Senhor. Muito bem, no pátio então, essa porta de entrada, é aqui que nós iniciamos o quê? A nossa caminhada de fé. É como se nós aceitamos, é a analogia de aceitarmos Jesus e entrarmos. E a porta, o local onde aquele tapete estava com 4 cores, né, que nós vimos, tinham 4 colunas, né, a analogia perfeita dos evangelhos. E era para o lado oriental, para o lado leste. Me diz uma coisa, onde é que nasce o sol? O sol, ele nasce no oriente, no leste, e se pousa no ocidente. A analogia de que Cristo é o sol da justiça. A porta de entrada no tabernáculo é Cristo. A porta é Cristo. Isso é indiscutível, não há outra forma de chegar nos átrios, no santo e no santo dos santos, se não for por Jesus Cristo. Tá certo? Essa é a primeira parte que nós vimos do átrio externo, do pátio. Tínhamos o segundo objeto. Passa o PowerPoint. A figura do altar. Esse aqui é o altar. Volta aquela. Isso aqui, ó, quando a pessoa entrava para oferecer o sacrifício, o que acontecia? Ele vinha com o animal, aí ele chegava, ele tinha essa visão, ele via o altar. Mais atrás nós tínhamos a pia. Mas as pessoas aqui já começavam o quê? A vedar a passagem de algumas pessoas. Porque ele chegava até aqui, entregava o animal para o sacerdote, e o sacerdote ia oferecer o sacrifício. Quando era pelos pecados, né? Ele punha a mão, aulas passadas que já tivemos, que o Guilherme demonstrou, ele colocava a mão sobre a cabeça dos animais, do animal, falava dos pecados, e aí era como se fosse uma transferência de pecados. E aí os animais eram sacrificados pelo sacerdote. Então, aí é o outro. Então, quando a pessoa entrava, ela via assim, o altar. O que significa o altar? A gente nem... É algo assim tão, né? O sacrifício, o que é o altar? Ele tinha de altura 1,30 m, e em outro ele tinha
2,10 metros. Na minha concepção, segundo a Bíblia, quando diz que Arão foi sacrificar, e ele desceu do altar. Então, para mim, esse altar era num local alto, suspenso. Essa figura não foi muito feliz, mas está muito boa também, mostra mais ou menos o altar, mas era um local mais suspenso, porque quem desce tem que ter subido, né? Então, o altar é algo... E depois a gente sabe que o altar, futuramente, quando é feito no templo, realmente tinham rampas que você subia. E a simbologia do altar, a rampa, era rampa. O Senhor determinou que se fizesse rampa e não escada. Porque na vida espiritual você não tem parada. A vida espiritual você tem que sempre progredir. Porque quando você para, você estagna. E não existe estagnação espiritual. Ou você cresce, ou você decresce. E que a cada dia mais cresçamos em graça, né? Até que alcancemos a estatura de varões perfeitos. A vida cristã, ela não para. Cada dia é um dia em oração, em jejum, em consagração, em batalha, em conhecimento do Senhor, buscando conhecer o Senhor cada dia, né? É assim que a palavra do Senhor nos diz. E esse altar, então, o que ele vai representar? O altar de bronze, ele tinha a largura de 2,10 metros e a altura de 1,30 m. Ele era todo de cobre. Vamos ver aqui, ó. O altar de bronze, página 22, irmãos. Página 22, aí tem o desenho do altar. Diz assim, ó: todo homem que avistava o muro de linho do lado de fora sentia o desejo de entrar no tabernáculo. E ao passar pela porta, via primeiramente um grande altar de bronze, feito de madeira de acácia, quer dizer, sempre essa madeira, porque ela não apodrecia, tá certo? E simboliza Cristo, né? Não há corruptibilidade, né? E aí diz, de 4 chifres, chifre significa força, poder. A gente vê até, me fugiu o texto, mas quando o rei vai buscar, um rei está confrontando outro rei, acho que ele chega em Salomão, o rei, e aí Salomão ia matá-lo e ele se apega aos chifres do altar e Salomão tem misericórdia dele, né? É uma passagem bíblica que se tem. Veio à mente agora. E aí o que acontece? Diz assim, que ficava no pátio suspenso sobre um monte de terra. A simbologia, Cristo ele foi erguido na cruz do Calvário, né? Ele foi erguido no monte, a simbologia de Cristo, porque o altar, Cristo foi o altar perfeito. E aí diz assim, e ali era o local onde ele ofereceria o sacrifício que trazia nas mãos para buscar o perdão divino. Então, aí, o que significa tudo isso? O altar era feito de madeira de acácia, representada de cordeiro sem defeito. Era revestido de bronze, que representava o sangue de Jesus e também o juízo, né? E Cristo que sofreu o julgamento de Deus, derramado no seu sangue em seu lugar. Os 4 chifres, os chifres sobre o altar que representam os 4 evangelhos. O homem só pode ser salvo se aceitar a mensagem dos evangelhos, né? O evangelho da salvação. Os 4 chifres, as 4 verdades, a redenção, resgate, substituição, reconciliação. O sangue da vítima era colocado nas 4 pontas do altar, simbolizando a universalidade do sangue de Cristo para perdoar os pecados da humanidade. Por quê, irmãos? Para chegar aqui, qualquer um podia chegar. Qualquer um do arraial tinha acesso de ir lá para oferecer o sacrifício, para entregar o animal ao sacerdote, para que o sacerdote sacrificasse. Essa porta, apesar do linho fino que existia aqui por trás, que dizia, por exemplo, é como a igreja, irmãos, a igreja do Senhor hoje. Nós estamos aqui, ó, tem um muro. Mas a porta ela está aberta a todos aqueles que querem receber, né, Jesus Cristo, entregar a sua vida. A porta da graça está aberta. É dessa forma que funciona. E aí nós vamos entender aqui, ó, o monte de terra que simbolizava o altar que ficava suspenso,
o Monte Calvário, onde Cristo foi levado para morrer em nosso lugar, e o altar era uma alegoria da cruz. E o que eu acho engraçado é que todos os dias tinha que ter sacrifício nesse altar. E se ninguém levasse o sacrifício, o que ia fazer? O sacerdote. A Bíblia diz, acho que é em Números 13 ou é Números 25, que vai falar sobre o altar. Vamos só? Espera aí. Acho que é Números 25. Números 28 diz assim, olha, acharam? Amém? Eu vou lendo, porque a hora está correndo. Diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes, da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado. Mas para oferecer seu tempo determinado. E diz-lhes-ás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. Então, quer dizer, se ninguém levasse animal, mas o animal ia ter que ser oferecido. E eram 2. Por quê? Um era oferecido às 9 horas da manhã e o outro era oferecido às 3 horas da tarde. Me diga uma coisa, que horas começou a crucificação de Cristo? 9 horas da manhã. Que horas que Cristo morreu? 3 horas da tarde. Olha que analogia perfeita. Não é? Interessantíssimo. O Velho Testamento é sombra. Né? A lei foi sombra. E aí nós vamos ver que o que vai acontecer? Aí ele continua, no versículo 4. Números 28, 4. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de uma efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído, este holocausto contínuo, e até os historiadores, aí no versículo 7 diz assim, a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro, no santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como oferta de manjares de manhã, como a sua libação, e apresentarás oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Aqui começa a simbologia da ceia de Cristo. Para que precisava de farinha? É o pão que representa o corpo de Cristo. Para que representa o vinho? Representava o sangue de Cristo. E o azeite, o Espírito Santo em nosso meio. Aqui começou a analogia, o estabelecimento da ceia do Senhor. E aí nós vamos entender que o altar, ele tem todas essas simbologias para nós. O altar é o Cristo que foi oferecido por nós para perdão dos nossos pecados. Porque antigamente o que acontecia? O animal ia e o pecado era encoberto. O que é encoberto? Aqui está essa revista. O pecado era coberto. O animal acontecia isso. Agora, Cristo, o que acontece? É total. Não foi encoberto. Ele foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Os nossos pecados são esquecidos e lançados no mais profundo do esquecimento. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós entramos no átrio do Senhor, quando nós aceitamos o sacrifício da cruz do Calvário, a palavra do Senhor diz que Ele pega os nossos pecados e lança no mais profundo do abismo, e dele não se lembra mais. E sabe o que acontece? Aqui o animal era queimado, ficava a cinza. O que a Bíblia diz que tinha que ser feito com a cinza? Pegavam as cinzas. Esse que pegava a cinza, ele tinha que jogar lá fora do arraial. E ainda para voltar ele tinha que se purificar, porque ele se tornava impuro, porque ele tinha pego os pecados, né? A cinza que tinha tido. Aí o animal aqui tinha um pedaço do sacerdote e tal. Isso aí nós vamos ver em lições futuras. E o que acontece? Cristo, então ele faz isso, ele pega as cinzas e ele lança no mais profundo do esquecimento.
Aceitei Jesus, mas a condenação está sobre mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabou. Quem fica lembrando as coisas é o capeta, irmãos. Eu sei que existem pecados que o que acontece? As consequências ficam. E aí você tem que trabalhar, né? Mas existem pecados que esqueceu. E quem te acusa é o diabo, porque o Senhor ele não te acusa mais. E se o Senhor perdoou, quem somos nós para falar alguma coisa? Quem somos nós para julgar alguma coisa? Não somos ninguém. Porque a Bíblia diz, quem está em pé, cuidado para que não caia, né? E aí, vai continuar falando, que no altar sempre tinha o fogo, né? O fogo, ele está sempre no altar. E aquilo que a palavra do Senhor diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo, ele não podia se apagar. O que ocorre conosco? Não vamos extinguir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que estar sempre nas nossas vidas, resplandecendo, brilhando, o fogo do Espírito nas nossas vidas. E como que nós conseguimos não apagar essa chama? Lendo a Bíblia, orando, buscando ao Senhor. Contato direto com o Senhor. Isso faz com que tenhamos o quê? Uma vida constante diante do Senhor. O altar. Aí nós vamos para o terceiro utensílio que tínhamos na parte externa do pátio, dos átrios, né? Do tabernáculo. O terceiro era a pia de bronze. Para que serve uma pia, irmãos? Gente, lava as mãos, não é? Só que no caso, essa pia, primeira coisa, essa pia, assim como o tabernáculo, como o altar, ela não tem uma medição certa. Dizer, vai ser desse tamanho, vai ser assim, assim. Não, não tem. O que foi estabelecido para a pia, diz assim, página 23, bacia de bronze, diz assim, Moisés foi ordenado por Deus a construir uma bacia de bronze, que deveria ser colocada no pátio, entre o tabernáculo e o altar. E imediatamente, ao sacrificar sobre ele, o homem se deparava com esta bacia, e ficava antes da entrada do tabernáculo, e logo em seguida, ao sacrifício, deveria lavar-se e purificar-se. Esse aqui é o altar. Aí, o que acontece? A pia, ela ficava antes de entrar no santo e depois do altar. Essa pia, ela era usada só pelos sacerdotes. O que eles tinham que fazer? Eles lavavam as mãos e eles lavavam os pés. E ofereciam sacrifício. Depois de oferecer o sacrifício, eles tinham que se lavar novamente. E para entrar no santo, eles também tinham que lavar. Eles tinham que se lavar tanto para sacrificar, quanto para entrar no lugar santo. E aí o que acontece? Os irmãos já pensaram, por que lavar as mãos? O que mão significa? Projeto, obra, serviço, não é? É como se o Senhor estivesse nos falando, olha, todo serviço, toda obra das suas mãos, todo trabalho tem que ser o quê? Limpo. Tem que ser purificado. Não tem que ter sujeira. É o que nós formos fazer nessa terra, ser realmente o quê? De forma limpa, de forma pura. Eu vejo isso como se fosse, lá no meu trabalho, eu poderia fazer assim, dar um jeitinho assim, mas o correto é assim. Então vou fazer como tem que ser correto. Eu tenho que agir de maneira correta. Porque o que acontece? A água, ela é para purificar, ela é para limpar. E os pés são as direções. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E o nosso coração tem que estar ligado ao coração do Senhor. E ser segundo o coração do Senhor, para que dele possa sair alguma coisa que sirva.
Porque se nós somos guiados pela nossa mente, pela nossa vontade, pelos nossos desejos, o coração do homem é enganoso. E a Bíblia diz que do coração procedem o quê? Os caminhos da vida. Então, quando a nossa direção está segundo a direção do Senhor, e o nosso coração está segundo o coração do Senhor, a nossa direção é correta. Nós estamos lavando os nossos pés, nós estamos purificando os nossos pés. E como nós somos purificados? Pela palavra. A tua palavra escondi para não pecar contra ti. Escondi aonde? No coração. Aonde procedem os caminhos da vida é onde eu escondo a palavra do Senhor, onde eu guardo a palavra do Senhor, onde eu vou praticar a palavra do Senhor. E aí nós vamos entender que essa purificação pela palavra, ela vem dia a dia. Porque eu entro nos átrios do Senhor, confesso os meus pecados através do sacrifício. O sacrifício é feito, vem a purificação vem pela palavra. Aí nós vamos obedecer às ordenanças do Senhor. Qual uma das ordenanças? O batismo nas águas. Quando nós somos batizados nas águas, nós somos o quê? Sepultados. E nós nascemos para uma nova vida. Não é isso? Então nós somos lavados pela palavra. A continuidade desta palavra na nossa vida vai produzindo a santificação. A santificação vai trazendo o desejo de estarmos mais perto do Senhor. Fazermos a nossa confissão publicamente através do batismo. E aí nós vamos dando continuidade à nossa vida. Até que o Senhor volte. Aí nós vamos entender que essa higiene não era só uma vez no ano, uma vez por semana. Essa higiene dos sacerdotes era diária. Nós temos que lavar as nossas mãos, lavar os nossos pés diariamente. A limpeza de ontem não serve para hoje. Estou querendo dizer o quê? A leitura bíblica de ontem, a oração de ontem, não vai ser a de hoje. É aquilo, não, eu tiro domingo. Domingo eu oro, leio a Bíblia, jejum, faço... Não serve, não. A purificação é todos os dias. A vida cristã é todos os dias. Bem-aventurado aquele quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo estas coisas. E o nosso Senhor vai voltar. Eu não sei se para nós vai ser no ressoar da trombeta, se vai ser quando vai ser no dia de hoje, se vai ser, não sei. Mas o Senhor, Ele voltará. E quando Ele voltar, nós seremos bem-aventurados, nós seremos felizes se Ele nos encontrar, continuando no seu evangelho e na sua palavra. A vida cristã, ela é uma purificação. A busca da santificação, para que nós vivamos eternamente. Porque se não formos santos, assim como Ele é santo, não teremos vida eterna, teremos morte eterna. Sofrimento, né? Ranger de dentes. Que o Senhor nos ajude a cada dia estarmos diante dEle. E aqui nós vamos ver, ó, o muro, que era de linho branco, está na cabeça dos irmãos? Estão comigo? A entrada do átrio, a porta aqui que tinham, a porta do átrio que é Cristo, que são com aqueles panos daquelas 4 cores. Existia uma porta de entrada, a entrada do átrio. Aí você se deparava com o altar. Aí do altar você vinha para a pia. A partir daqui nós vamos ver a aula que vem, que é o lugar santo e o santo dos santos. Próximo, aí o altar, aqui, que é a entrada, o altar que simboliza a morte de Cristo, pode passar bem. A pia que é a nova vida, né, o viver com Jesus, aqui são pessoas que estão se batizando.
Pode passar. Agora aqui uma analogia muito interessante que foi feita. Tessalonicenses 5:23. Alguém abra para mim, por favor. Ou todos abram. Primeira Tessalonicenses. Esqueci, né, irmã, que tinha 2. 1 Tessalonicenses 5:23. Timóteo, Tessalonicenses 5:23. Diz assim, olha, todos acharam? 1 Tessalonicenses 5:23. Deixa eu explicar algo aqui para os irmãos antes de lermos o texto. Essa parte externa do átrio que nós estudamos, ela se refere ao nosso corpo. Tem pessoas que dizem assim, não, Deus só quer o meu coração. Eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser. Eu posso agir da maneira que eu quiser. Porque Deus, Ele só quer o coração. Essa parte externa, que tratava com o pecado e da purificação, que nós vimos, a entrada, o altar, a limpeza, é tudo no corpo. O meu corpo tem que ser santificado. Isso aqui tem que estar apresentável diante do Senhor. Para que eu seja capaz de entrar no santo, que aí é o trabalhar da minha alma, onde estão os meus sentimentos, as minhas vontades, os meus desejos. Para aí sim, eu chegar à categoria de varão perfeito e adentrar no santo dos santos. E quando chegarmos à perfeição que Deus quer, Ele nos tira dessa terra. Aí nós somos espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 termina assim. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Tem ali, o texto bíblico. E que realmente hoje nós estudamos a parte, volta lá para a primeira, tem como? Voltar? Rapidinho? Isso. Aqui está o tabernáculo. Hoje nós vimos as cortinas. Aula passada, nós vimos o quê? 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui, tribo de Levi aqui dentro. Hoje nós vimos o quê? Essa parte das cortinas de fora, a porta de entrada que é Cristo, o altar e a pia de bronze. E aqui dentro, o que tem? Domingo que vem, não faltem à escola dominical. Tá certo? Que aí domingo que vem nós vamos aprender sobre o santo e depois sobre o santo dos santos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Que ela tenha ficado em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações de maneira extraordinária. Senhor, ensina-nos a viver à altura deste evangelho. Ensina-nos, ó Pai, a viver da maneira como tu queres, de maneira santa e irrepreensível. Que possamos, Pai, ter o privilégio naquele dia, de quando nos encontrarmos contigo, apresentarmos os nossos corpos, a nossa alma, o nosso espírito de maneira irrepreensível diante de ti. Senhor, ensina-nos nessa caminhada de fé. Ensina-nos a cada dia, Pai, abandonarmos os nossos pecados e vivermos segundo a tua vontade. Senhor, nós nos colocamos diante de ti. Muito obrigada por tudo aquilo que tu tens feito em nosso meio. Muito obrigada pela tua presença neste lugar. Continua conosco, Deus, de forma especial, em o nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.